Tema de hoje: por que sem fé é impossível agradar a Deus? A declaração "sem fé é impossível agradar a Deus" significa que ninguém pode se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele se não for através da fé genuína. Na verdade, sem essa fé, uma pessoa nem mesmo é capaz de ter a certeza de que Deus existe e se relaciona pessoalmente com o homem. O versículo que traz essa mensagem é Hebreus 11:6, onde lemos de fato: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. O autor de Hebreus escreve essas palavras num capítulo que ele faz uma maravilhosa exposição acerca da natureza da verdadeira fé. Primeiro ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, em Hebreus 11:1. Em seguida, ele explica que foi pela fé que os crentes do passado obtiveram bom testemunho, e que também é pela fé que podemos entender que todo o universo foi formado pela poderosa palavra de Deus, em Hebreus 11:2. Depois o escritor bíblico faz uma lista dos grandes exemplos de pessoas piedosas do Antigo Testamento, que tiveram suas vidas marcadas pela fé. Essa lista ficou conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, de 4 a 40. Então, em primeiro lugar, sem fé é impossível agradar a Deus. A frase "sem fé é impossível agradar a Deus" é aplicada pelo escritor de Hebreus imediatamente após ele ter citado o exemplo de Enoque, em Hebreus 11:5. Enoque foi uma das duas únicas pessoas da história que não experimentaram a morte. A outra pessoa foi o profeta Elias. Enoque viveu no período pré-diluviano, um tempo em que a corrupção da humanidade avançava vigorosamente. A Bíblia diz muito pouco sobre quem foi Enoque, mas o que ela diz é suficiente para sabermos o quão piedoso e temente ao Senhor ele era. O texto bíblico diz que Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou, em Gênesis 5:24. Alguém pode perguntar: como isso pode ser possível? Como uma pessoa pode ser levada por Deus sem passar pela morte? O escritor de Hebreus responde essa pergunta apontando para a fé. Ele diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, em Hebreus 11:5. Foi pela fé que Enoque agradou a Deus, não por qualquer qualidade humana que ele tivesse. Antes de Enoque, Abel foi outro exemplo vivo de que somente pela fé o homem pode oferecer um culto aceitável ao Senhor. Bem como Caim também foi um exemplo claro de que sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus 11:4. Mas, em segundo lugar, como agradar a Deus? Frequentemente, as pessoas perguntam: como podemos agradar a Deus? A resposta é bem simples: pela fé. É pela fé que sabemos que Deus existe. É pela fé que podemos nos aproximar de Deus. É pela fé que podemos andar com Deus. É pela fé que podemos nos relacionar pessoalmente com Deus, como nosso melhor amigo. É pela fé que podemos orar a Deus como nosso Pai Celestial. E é pela fé que podemos ter uma vida gratamente submissa e obediente
a vontade de Deus. Bem diz o apóstolo Paulo: tudo que não provém da fé é pecado, em Romanos 14, 23. Portanto, definitivamente, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma necessidade absoluta para todo o povo de Deus. A boa notícia é que, sendo um dom divino e não um fruto da habilidade humana, a fé está graciosamente disponível a qualquer cristão genuíno. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.